Pessoas estão morrendo no mundo sem salvação. O que você está fazendo para impedir isto? Fale de Jesus para alguém agora, antes que seja tarde demais. Quem ganha almas, sábio é. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16, de 15 a 18. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento Devocional. Momento da Palavra de Deus, que eu e você juntos possamos extrair da Palavra de Deus aquilo que nós precisamos. Que nós possamos minar, garimpar da Palavra de Deus algo de valioso para as nossas vidas neste momento. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está passando, em qual momento da sua vida, os pensamentos, sentimentos, mas não importa, sabe por quê? Porque mesmo que eu soubesse, eu não poderia lhe ajudar, mas eu sei que neste momento eu estou pregando e falando, aliás, eu vou pregar e falar de um Deus que saberá exatamente o que fazer com você. Eu sei que eu estou pregando um Deus que conhece todas as coisas, revela o profundo e o escondido, porque com ele mora a luz. Eu não sei o que você está passando dentro do seu lar, dentro da sua casa neste momento, mas eu sei que Deus suprirá e saberá exatamente o que fazer nessa situação de sua vida. Afinal, Deus é para você o que você precisa que Ele seja. Você já vai entender por que eu falei desta maneira. Veja bem, meus irmãos e irmãs, neste momento, diz da seguinte maneira na palavra de Deus, Êxodo 3:14, diz nesta tradução, e entenda segundo a sua: veio a nós a palavra do Senhor neste momento, da seguinte maneira, dizendo: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou. Querido irmão, querida irmã, tem algo muito profundo a ser revelado por trás desta expressão. O Antigo Testamento é uma aliança. É uma espécie de preparação para a vinda do Messias. É uma espécie de preparação de um contrato para, de fato, a posse e o levantar do Messias conosco, o Emanuel. Atrás desta frase, eu sou, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu serei para você o que você precisar que eu seja. Veja bem, na ocasião, Moisés estava aflito, com um coração contrito e preocupado. O que diria ele diante dos governadores, do governo de Faraó? O que diria ele diante aquela educação que ele muito bem conhecia? Afinal, anteriormente, ele fora criado e recebera esta educação. Mas, naquela ocasião, ele era um fugitivo. E todos, mesmo que o Faraó havia morrido, alguém lá conhecia a história de Moisés. E Moisés temia. Mas Deus revela para ele este nome: eu sou o que sou. Erier, Asher, Erie. Na verdade, no hebraico, transliterado para o português, significa: eu serei para você o que você precisar na hora que você precisar. Veja bem, Deus está se revelando a Moisés, dizendo: não se preocupe, eu serei para você uma ponte no buraco cavado no meio do teu caminho. Eu serei para você o pavimento
nos caminhos espinhosos que o inimigo atravessar no seu coração ou no seu caminho. Eu serei para você aquilo que você precisar na hora que você precisar. E me parecia algo profético que Deus estava falando naquele momento, se assim eu posso dizer. Porque no livro de Números, capítulo de número 20, verso de número 11, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O que significa isso? Isso ligado em Êxodo 3,14 significa exatamente aquilo que Deus falara para Moisés. Neste momento, em Números 20, verso 11, o povo cobrara água de Moisés. O povo necessitou de água e o rebanho estava com sede. E neste momento, Deus vai agora provar que de fato Ele é o suprimento na hora da necessidade e na hora da adversidade. Moisés chegou para Deus, perguntou para Deus na ocasião o que lhe era, que ele deveria fazer. E Deus lhe passou a orientação. Era como se Deus dissesse: Moisés, eu não falei para você que eu seria para você o que você precisasse na hora que você precisasse? Então, a hora é esta, e é agora que você precisa de água. Então, eu serei a água que sairá da rocha, e então vocês beberão, e todo o rebanho será suprido. Veja bem, o Senhor é para nós aquilo que nós precisamos na hora que nós precisamos. E isso me parece algo extraordinário, porque temos aqui uma espécie, uma tipologia cristocêntrica. Veja bem, os mesmos milagres que Deus realizara no Antigo Testamento, nós podemos ver um espelho de Jesus no Novo Testamento realizando. O que Deus realizara no Antigo Testamento, água da rocha. Sim, temos água da rocha no livro de Mateus. Nós vemos o mar abrir no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, em João capítulo 6, Jesus acalma a tempestade, acalma o mar. Nós vemos milagres de ressurreição no Antigo Testamento e também vemos milagres de ressurreição no Novo Testamento. É a divindade de Jesus sendo agora evidenciada. E você quer saber mais? O que Deus é para Moisés e para Israel no deserto, Jesus é para nós agora, no tempo da graça, na dispensação da graça, no derramar do Espírito de Deus. Veja bem, Jesus então habita em nós. O Emanuel, o Deus conosco, tabernacularizou dentro em nós, em meio a nós. Então agora o Deus está conosco. Lá no Antigo Testamento, Deus se manifestara através da água saindo da rocha, abrindo o mar vermelho. Se manifestava na água, na arca da aliança. Se manifestava na tenda. A tenda, que em hebraico significa Ohel, que é transliterada para o português, significa o lugar aonde Deus se revela. Deus se manifesta em lugares, Deus se manifesta no templo, Deus se manifesta em objetos, Deus se manifesta através da natureza no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, Deus deixa de se manifestar em lugares, Deus deixa de se manifestar em rocha, Deus deixa de se manifestar em tenda, Deus deixa de se manifestar através da natureza, para se manifestar em nós, para se manifestar e habitar este tabernáculo
Agora, Deus já não mais se manifesta em lugares, Deus já não mais se manifesta em templos feitos por mãos humanas, antes se manifesta no templo feito por suas próprias mãos. E quem foi que nos fez? Além de ter a própria participação, Jesus o Cristo. E sabe o que eu acho mais extraordinário? Que é o centro de nosso devocional neste momento, que é o que Deus é para nós no Antigo Testamento. Jesus aparece sendo para o povo em sua época, e ainda hoje ele é. Por exemplo, para cada pessoa que ele encontrava, ele era o que a pessoa necessitava. E a maioria dos milagres que Jesus realizara era justamente porque aquela pessoa estava necessitada. E a maioria dos milagres que Jesus realizou era na sua grande forma, na sua grande realizações dos seus milagres, foi na maioria dos nossos sentimentos, como por exemplo no sentimento da luta, no sentimento da dor, no sentimento da enfermidade, no sentimento da solidão. Ele encontrou com uma mulher com a hemorragia de sangue lá em Mateus 9, verso 20, e para aquela mulher ele foi a cura. Jesus encontrou com dois cegos lá no livro de Mateus 9, 27, e para aqueles dois cegos ele foi a visão. Presta atenção. Jesus encontrou com a filha de uma mulher cananeia em Mateus capítulo 15. E para aquele momento, ele foi a cura. Jesus encontra com uma multidão em Mateus capítulo 6, em João capítulo 6, e para aquele momento, Jesus foi a alegria e a saciação da fome daquele povo. Veja bem, para a mulher com a hemorragia, ele foi a cura. Para os leprosos, ele foi a purificação. Para o cego de nascença, ele foi a alegria de ver pela primeira vez. Para Jairo, ele foi a salvação. Para cada uma das pessoas em quem ele encontrava, para a sogra de Pedro, ele foi a cura. Para cada uma daquelas pessoas, Jesus foi o que cada uma delas precisou que ele fosse. Veja bem se não é o eu sou dentro e participando em nós. O que Deus, o Pai, falou em Êxodo capítulo 3, eu sou. E para aquele momento, em Números capítulo 20, Deus foi a água que brotou da rocha. Isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, os milagres ficam mais evidentes. O Deus se manifesta mais em evidência. O Espírito de Deus tem uma participação direta. E agora Jesus é para nós o que nós precisamos que Ele seja na hora que nós precisamos. Eu não sei, o meu querido irmão, minha querida irmã, o que você está precisando. Se você está atravessando uma tempestade, é agora que Ele é a calmaria deste mar que você está atravessando. Se você está atravessando pelo leito, é agora que Ele é a tua cura. Se você está atravessando pelo luto, é agora que Ele é a tua força. Se você estiver atravessando pelas coisas imundas, é agora que Ele é a sua santificação. Se você estiver atravessando um vale, Ele é a tua companhia. Se você estiver atravessando pelo mar do esquecimento, Ele jamais esquece de você. Se você estiver atravessando pelo o mar da solidão, Ele é a tua companhia bem presente. Ele é para você aquilo que você precisa na hora que você precisa. Ele é a tua cura, Ele é a tua visão, Ele é o teu sustento, Ele é o pão sobre a sua mesa, Ele é a água que você precisa beber,
e através disso Ele suprirá todas as suas necessidades. Veja bem, assim como eu disse que Jesus é o que Deus é no Antigo Testamento, Jesus se manifesta agora em nosso meio, neste momento, falando com você e comigo. Eu não sei aonde você está, o que se está passando pela sua cabeça. Eu não sei qual é o problema que você esteja enfrentando, qual é o gigante que você esteja passando. Eu não sei qual é o problema, mas Deus sabe qual é o problema. Ele conhece qual é o problema. Ele tem ciência do problema. E veja bem, Ele é a solução para este problema. Assim como no passado, para os nossos antepassados israelitas do Antigo Testamento, Deus foi tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Jesus é. Para quem precisava, para quem estava com fome, Ele foi o pão físico. Para quem precisava de salvação, Ele foi o pão da vida. Para quem estava no meio da tempestade, Ele foi a calmaria da tempestade. Para quem estava morto, Ele foi a ressurreição. Para quem estava caído, Ele foi a força de se pôr de pé. Para o paralítico, Ele foi o equilíbrio do seu corpo. Veja bem, Jesus é para você o que você precisa, na hora que você precisa. O que você está precisando, entrega nas mãos de Deus, que Jesus é a solução para o seu problema. Deus te abençoe grandemente. Acredite nesta palavra, receba esta palavra e a pratique em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você ouviu o momento devocional na voz deste seu amigo que vos fala, Wellington Jesus. Deus abençoe.